Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, te louvamos por esse momento. Junto com os irmãos, Senhor, nós podemos tocar em Ti. Pela Sua morte e ressurreição, pelo preço que o Senhor pagou e foi derramado o Teu amor por cada um de nós. Hoje nós podemos estar aqui nessa noite para desfrutar do Teu amor e da Tua plena salvação. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós queremos sair daqui cheios de Ti. Senhor, há um grande espaço em nosso ser, que nós queremos que o Senhor ocupe todo ele nessa noite. Enche-nos completamente. Queremos nos esvaziar na Tua presença, para que o Senhor possa nos encher completamente. Fala com a Tua igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa rica reunião, né? Louvado seja o Senhor. Que privilégio é estar aqui com os irmãos, na presença do Senhor, para desfrutar junto com vocês desse Deus maravilhoso. Eu gostaria de começar dizendo para os irmãos o título da mensagem dessa semana, que tem como título A Cruz ou Ascetismo. Está baseada em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Amém? Vou ler para os irmãos. Colossenses 2, de 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, eu queria começar lendo uma estrofe que trouxe no Alimentiário, achei muito precioso, eu queria ler para os irmãos. Ainda na época de Paulo, alguns trouxeram para a igreja ensinamentos diferentes, com o objetivo de anular a cruz de Cristo, impelindo os irmãos a buscar aperfeiçoamento na carne, segundo a influência da religião judaica, da filosofia grega e do misticismo oriental. Essa mistura maligna gerou correntes como o gnosticismo, o ascetismo e o monasticismo. Em geral, seus adeptos entendiam que os sofrimentos do homem provinham do corpo da carne e do pecado. E na esperança de vencer a carne, submetiam-se a severos sofrimentos e extensas vigílias, rigorosos jejuns e rígidos castigos corporais. Isso se mostrou como mais um ardil de Satanás, com o intuito de privar as pessoas da realidade do viver cristão. Contudo, a palavra nos ensina que é o ouvir pela fé, guiado pelo Espírito de Deus, que vence a carne do pecado, mortificando os seus feitos. Amém? Por isso Paulo escreve essa carta. E ele fala no capítulo 2, versículo 8, diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, por isso nós precisamos deixar bem claro nessa noite, para todos ouvirem, para Satanás ouvir, para todo o universo. O caminho da nossa salvação não é religião. Amém? O caminho da nossa salvação não é filosofia. O caminho da nossa salvação, irmãos, não é miticismo. O caminho da nossa salvação está baseado na obra de Cristo. Tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, isso sim é a nossa salvação. Amém? Ó Senhor Jesus, porque Deus deseja, irmãos, salvar todo homem.
Esse é o coração do nosso Deus. Ele te buscou do jeito que você era. Ele te trouxe para dia a dia trabalhar o ser dele em cada um de nós, trazendo a salvação orgânica. Dia a dia. Oh, Senhor Jesus, isso não é maravilhoso? Porque o desejo dele é salvar todos os homens. Por isso que em Êxodo, capítulo 3, queria ler com os irmãos, há uma passagem muito preciosa. Êxodo 3, versículo 18, que também está no alimentiário. Diz assim, Êxodo 3, 18, amém? E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel, ao rei do Egito lhe dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou, agora, pois, deixa ir nos caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, eu queria ler esse versículo agora diferente, amém? Eu vou ler para os irmãos assim, esse foi o sentimento que eu ganhei diante do Senhor. Diz assim, a parte B, diz assim, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Irmão, esse tem que ser o nosso coração. O Deus dos hebreus nos encontrou. Por isso que você está aqui nessa noite, porque Ele nos encontrou. Isso não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus! E ainda mais, no capítulo 10, diz assim, versículo 9. Você é encontrado? Você foi encontrado, irmão? Louvado seja o Senhor. Fala para o irmão do lado, eu fui encontrado pelo Deus dos hebreus. Por isso estou aqui nessa noite. Ele me encontrou. Senhor Jesus. E mais ainda, capítulo 10, versículo 9, diz assim, respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Ó Senhor Jesus! E mais ainda, irmãos, mesmo capítulo 10, eu quero ler agora no versículo para os irmãos, versículo 25. Diz assim, o 24, vamos ler o 24. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu-lhe Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifício e holocausto, que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. E, ó Senhor Jesus, nenhuma unha pode ficar para trás. Irmãos, esse também é o desejo do coração dos irmãos que estão à nossa frente. Nenhum de nós podemos ficar para trás. Todos nós juntos, celebrando uma festa ao Senhor. Senhor Jesus, irmãos, nós sabemos que no Velho Testamento, Moisés prefigura a figura de Cristo. Então o Senhor, Ele deseja e almeja que todos nós sejamos introduzidos diariamente na boa terra que é Cristo. Mas aqui está falando para nós, nenhuma unha fica para trás. Mas às vezes com o passar do tempo, você ora algum tempo por aquela pessoa, aí você, no seu interior você fala assim, eu acho que não tem jeito não. Irmão, não podemos desistir. Temos que continuar orando. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu tive comunhão com uma irmã essa semana, no meio dessa semana, ela me falou algo que me deixou muito feliz. Ela estava orando pela nora dela há muitos anos. Muitos anos orando pela nora. E essa semana, ela
foi ter comunhão com ela, já sabia que ela estava indo ouvir a palavra, né? E ela foi falando das coisas, maravilhas que Deus tem feito na vida dela. E ela ficou maravilhada. Ela lembrou tantas orações que ela tinha feito por ela, mas no meio do caminho ela tinha até parado de orar. Mas o Senhor não esqueceu dela. O Senhor continuou ali, ele foi atrás. Irmãos, não podemos desistir de nenhum irmão. Ah, mas esse irmão é muito complicado, não desista dele. Ele é importante para o Senhor, ele é importante para o corpo, ele é importante para nós. Amém? Ele é importante para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Satanás, irmão, sempre quer vir negociar. Não é verdade? Aqui, ó, que a figura de Faraó é Satanás, sempre quer vir negociar. Não, não é assim não. Não, para quê? Irmãos, não aceita negociar com ele. Amém? Senhor Jesus, temos que estar atento. Nós fomos chamados para celebrar uma festa ao Senhor. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus, todos nós juntos, irmãos e irmãs, podemos celebrar uma festa ao Senhor. Ó Senhor Jesus, não podemos desistir. Irmãos, ao passar dos anos, às vezes você já serviu no serviço de criança, né? Serviu muitos anos no serviço de criança, quando seus filhos eram pequenininhos. Serviu no serviço de música, de recepção. Aí, de repente, você fala assim, não, eu já servi bastante, agora vou deixar para os irmãos, né, servir. Acho que já tá bom, né? Eu queria trazer uma notícia para vocês. No serviço ao Senhor não tem aposentadoria, viu, irmãos? Não tem aposentadoria. Ó Senhor Jesus, precisamos continuar diariamente servir ao Senhor. Irmãos, isso é algo que nos traz vida para nós, alegra o coração de Deus e traz vida para o corpo, não é verdade? Esse local está limpo porque teve alguém que teve o coração de limpá-lo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós não podemos parar de servir. Se você achou que tinha aposentado, estou aposentado, tranquilo já. Ixi, meu passado eu estou garantido. Irmãos, eu quero trazer para você essa notícia, viu? Você não está aposentado, não. Você está apto para servir ao Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, vamos continuar. Servir com alegria. Estilo que nós cantamos, é cântico. Amém? Senhor Jesus. Amém. Oh, louvado seja o Senhor. Irmãos, então, voltando, né, nesses dias que antecedem a volta do Senhor, precisamos ter clareza de tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós recebemos o Espírito de Deus, ao crer no Senhor, Ele entrou em nós e nos deu vida. E para testificar isso, Efésios capítulo 1, Efésios 2, versículo 1, desculpa. Efésios 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Irmãos, é pela graça, não é por obra, não é por nenhuma coisa a nosso corpo, não, é pela graça. O Senhor teve misericórdia de nós, Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Amém? Ó Senhor Jesus! E ainda mais, em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 16, diz assim:
Não, desculpa, a partir do versículo 8. Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificaides os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que maravilha dessa porção da palavra, né? Nos encoraja. Eu queria dar uma ênfase no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiados. Isso é uma decisão que eu e você precisamos tomar todos os dias, não é verdade? Ser guiados pelo Espírito. Isso depende de a gente tomar essa decisão. Isso está do nosso lado. Se eu de manhã tomar a decisão de ser guiado pelo Espírito, o meu dia vai ser diferente. Não é verdade, irmãos? Se eu tomar essa decisão logo pela manhã, com certeza vai ter problemas, mas eles não vão me julgar. Não é verdade? Não vou ser julgado por eles, mas eu vou conseguir subjugá-los, por causa do Espírito, de ser guiados pelo Espírito. Louvado seja o Senhor. Por isso eu gostaria de trazer agora, que o Senhor possa trazer para todos nós uma revelação de alguém que é guiado pelo Espírito, que tem a visão do Espírito, e alguém que é terreno, que tem os olhos físicos apenas. Tá certo? Que o Senhor possa falar conosco. Amém? 2 Reis, capítulo 6. Oh, Senhor Jesus. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. As irmãs podem ler para mim, por favor, o versículo 8, de 2 Reis 6. Agora os irmãos, o versículo 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te que passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Vamos fazer assim, irmãos, para ficar todos nós participarem. As irmãs lêem um versículo e os irmãos lêem o outro, tá bom? Até no 23, tá bom? Então agora as irmãs lêem o 10.
Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou eles os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Tendo-se levantado muito cedo, e o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Ferirei, ferirei, meu pai. Ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Louvado seja o Senhor. Agora vamos desfrutar dessa porção, amém? Então aqui a gente vê algo maravilhoso. O moço, aquele que servia Eliseu, quando ele viu aquele exército cercado a cidade, ele ficou com medo. Porque os olhos dele eram físicos. Ele só poderia ver aquilo que era natural, aquilo que era visível aos seus olhos. A grande pergunta é o seguinte, irmãos: quando vem as situações na nossa vida, a tribulação, como nós temos enfrentado ela? Ela vem para nos tirar a paz, para nos trazer medo, ou para nos levar mais próximo do Senhor? Aqui a gente vê o segundo, que tem a visão, que é governado pelo Espírito. Ele fala para ele o quê? Não temas, porque ele tinha paz. E ele fala para ele, mais é o que está conosco do que estão com eles. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso precisa ser real para nós todos os dias. Por mais as situações que venham adversas, nós precisamos ter essa convicção, nós tivemos que ter essa certeza,
crer totalmente naquele que nos chamou. Aquele dia Ele nos encontrou naquele deserto, estava perdido, mas Ele nos chamou, Ele nos tirou daquela condição. Mais é que está conosco do que aquele que está com eles. Olha só, aquele homem que tem a visão, que é guiado pelo Espírito, ele faz uma oração. Ele pede a Deus que abra os olhos do moço que o servia. E quando ele vê que os olhos dele são abertos, todo aquele medo que ele estava tendo, acabou. Porque ele viu algo sobrenatural. É isso que nós precisamos ver todos os dias ao nosso redor. Algo sobrenatural. Irmãos, ao redor de quem que estavam os cavalos de fogo? De Eliseu, protegendo ele. É isso que o Senhor faz por cada um de nós, todo dia. Protegendo cada um de nós, nos guardando, que nós somos dele. Senhor Jesus, nós somos propriedade dele. Ó Senhor Jesus. E ainda mais, esse homem que tem a visão do Espírito, ele ora novamente. E ele pede o que para o Senhor? Senhor, fere eles de cegueira. Todos eles foram feridos. E o que ele faz? Ele fala, ó, nessa cidade nem esse homem, eu vou te levar lá. E ele levou aonde? Lá no rei de Israel. Lá em Samaria, no rei de Israel. Chegando lá, quando ele fez, o que ele fez? Ele orou de novo. Ele poderia ter deixado o pessoal cego, né? Entregar para o rei. Ó, agora você pode passar a espada, tá todo mundo. Não, ele orou de novo. O que ele pediu? Senhor, que eles tornam a ver. Tira a cegueira. Aí, quando o rei de Israel vê, o que ele fala para ele? Senhor, o senhor quer que eu passe a espada? Não. Você vai fazer isso aí quando você capturar as pessoas, esses aqui não. Por quê? Porque foi o Senhor que levou eles lá. Foi o Senhor que capturou eles e levou lá para eles ver o poder que esse Deus tem. Irmãos, e quando ele, o que ele fala? Então o que você quer que eu faça? Dá de comer e de beber para eles. Alimenta o seu inimigo. Ele não é meu inimigo, ele que é inimigo meu, mas eu não sou inimigo dele não. Alimenta, dá comidinha para ele. Aí ele comeu, eles comeram e beberam. Irmãos, o homem que tem a visão, que é governado pelo Espírito, ele é pacificador. Ele traz paz. Em toda situação, Eliseu trouxe paz, agora despede. Por que ele trouxe paz? Quando eles chegaram de volta, lá no rei da Síria, onde eles contaram tudo aquilo que aconteceu, o rei da Síria cessou todas as investidas, parou de perseguir. Irmãos, isso precisa ser real na nossa vida, né? Quando vem as situações, quando você é perseguido na faculdade, na escola ou no trabalho, você precisa ter essa percepção. Senhor, abra os meus olhos. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero orar por aquela pessoa que tem me ferido, para que ela possa ver, Senhor. Que ela possa ver, desfrutar desse banquete que o Senhor possa preparar para ela, assim como o Senhor prepara para mim. Essa salvação maravilhosa. Isso não é maravilhoso? Que nós possamos ser pacificadores, aonde nós estivermos. Por mais que as situações sejam adversas, que fere a sua carne, né? Está ferindo o seu eu, o seu ego. Irmãos, a cruz é para isso. É para nos aniquilar. É para nos matar totalmente o nosso velho homem, né? Não é verdade? Louvado seja o Senhor. E para testificar isso, eu quero continuar no mesmo sentimento, trazer para os irmãos outra porção também, que fala, né, sobre essa questão. Senhor Jesus, 1 Coríntios, muito conhecida de todos nós, né? Mas que possa ser nova para nós nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
o Espírito que dá vida. Amém? Versículo 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, mas são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Irmãos, agora vamos dar uma apertadinha, né? Louvado seja o Senhor. No nosso viver diário, aqui a gente percebe que está falando de Adão, né? E todos nós, quando nascemos nossos pais, nós viemos dessa semente, né? Então, existe a semente pecaminosa em nós herdemos isso em Adão. Mas por outro lado, quando nós cremos no Senhor, quando nós recebemos Ele como Espírito e vida para dentro de nós, o último homem, esse Cristo maravilhoso, Ele veio e entrou para dentro de nós, para substituir esse velho homem, tornar cada dia mais, ganhar o nosso ser, né? Agora a grande pergunta é, quando você está na sua casa, qual que é a imagem que você tem trazido? Aquilo que é o terreno ou daquilo que é celestial? O que os seus filhos veem em você? Quem que eles verem? Quem que o seu cônjuge vê? Isso precisa ser despertado em nós. Até no passado os irmãos trouxeram essa referência, essa ilustração que eu achei muito precioso. Quem você tem alimentado e quem você tem deixado morrer de fome? São dois lobos. Mas quem você tem alimentado? Nós vimos aqui a passagem outrora aqui, um homem que é guiado por Deus, né? Então, que possamos ter a experiência de todos os dias e diante do Senhor, orar ao Senhor, para que Ele possa em nós ser manifestado em todos os nossos feitos, em todos os nossos gestos, no nosso trabalho. Qual a imagem que nós temos trazido? Daquele que é celestial, ou lá a gente, não, aqui não precisa, aqui a gente vai, ou aquele que é terreno. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, por isso que o Senhor está trazendo essa palavra para nós esses últimos tempos, né? Isso é uma palavra maravilhosa, é de grande salvação para todos nós. Eu fui muito ajudado quando os irmãos me convidaram para compartilhar essa palavra. Falei, Senhor, obrigado, Senhor. Que maravilha é poder desfrutar dessa palavra junto com a igreja. Essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Então eu vou parar aqui hoje, mas amanhã tem a segunda parte. Amém? Louvado seja o Senhor. Que possamos voltar para nossas casas, desfrutando de tudo que o Senhor falou para nós nessa noite. Irmãos, você quer ser guiado pelo Espírito? Ó Senhor Jesus, você vai se tornar cada dia mais e vai trazer a imagem daquele que nos salvou. Amém? Louvado seja o Senhor. Possamos ficar de pé, para a gente fazer uma oração. Hoje tem visitante, né? A Ana Paula, né, está nos visitando. Eu tive o privilégio de estar na recepção hoje, ganhei a porção dobrada, né? A recepção e compartilhar. Falei, aleluia, amém. Servir ao Senhor com alegria. Ana Paula, seja bem-vinda, viu? Você, o seu bebê, né? Seu filho ou não? Ah, seja bem-vindo, primeira vez também que ele está vindo, né? O Senhor abençoe vocês, que vocês possam se sentir acolhidos na casa do nosso Pai, que é o seu Pai. Amém? Tem mais algum visitante? Amém? Ah, pode falar. Qual o seu nome, irmão? Isso. Luiz? Lucas? Amém, Lucas? Seja bem-vindo, viu? Louvado seja o Senhor. Tem mais alguém? Marco Antônio, amém, aleluia, irmão do Zé Mário, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, viu? Senhor, nessa noite nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada. Senhor, pedimos a Ti que abençoe cada família,
Abençoa aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Senhor, que eles possam sair daqui cheios da tua vida, cheios de frescor e com desejo no coração de ouvir mais a tua palavra, de desfrutar mais da sua salvação. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa nossas voltas para casa. Nos guarda em Ti, Senhor. Guarda o seu povo. Senhor, nós não abrimos mão de nenhum irmão e nenhuma irmã, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa as famílias. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Amém.